Olá, pessoal. Sou Márcia Araújo, diretora de RH e sócia na MS Consulting. Hoje nós vamos bater um papo com um tema muito especial: os maiores desafios em um processo de recrutamento e seleção. E para este papo aqui conosco, convidamos a Estelane Santos. Estelane, se apresente. Olá, eu sou Estelane Santos e faço parte do time de RH do Grupo MS Consulting. Então, Estelane, nós sabemos que os desafios são enormes e são vários. Mas eu queria pontuar de início qual é o maior desafio de todos. O que você consegue trazer para a gente nesse bate-papo? O que seria assim, o maior dos desafios? Certo, quando a gente fala em recrutamento e seleção, a gente pensa logo na urgência do fechamento das vagas. Tudo é urgente. Quando te passa uma vaga hoje, pedem para que esse novo colaborador esteja amanhã aqui já trabalhando com você, mas não acontece dessa forma. A gente entende que para o recrutamento e seleção, apesar de toda a vaga ser urgente, a gente entende que o recrutamento e seleção ele tem etapas. Até a fase da gente conseguir criar o persona, o descritivo da vaga, até divulgar as vagas nas redes sociais ou nos meios de comunicação para a gente atrair esse candidato, existem etapas a serem seguidas para que a gente consiga encontrar o candidato mais adequado que vai compor essa vaga em questão. E o que é bacana no que você está falando é porque justamente a gente percebe que essa urgência ela muitas vezes passa por quem está na direção, às vezes do negócio, às vezes do time. E quanto mais a essa exigência em se fechar essa vaga, há também um grande risco de um atrapalho em relação às etapas e ao processo de recrutamento e seleção. Então, o que isso quer dizer? Que muitas das vezes, quando se tem vagas fechadas muito rapidamente, provavelmente as etapas elas não foram cumpridas ou não se fez um filtro tão adequado ao que de fato é preciso fazer. E aí isso é uma realidade em muitas empresas. O que ocorre? Mal a pessoa entra, ela já sai do quadro. Então, isso é muito delicado. Por quê? Porque já é uma característica de que o processo, é uma das características de que o processo ele não rodou como deveria rodar. Então, por mais que às vezes a gente precise investir um pouco mais de tempo, o que a gente ressalta nesse bate-papo é que esse tempo ele é fundamental, ele é necessário. Por quê? Porque você vai, em cada etapa do processo, validando a etapa anterior, rumo a de fato, encontrar, validar 100% a seletiva para um candidato, que eu posso dizer, ideal para a vaga em si. Então, essa urgência, ela atrapalha quase que sempre, né? Sim, sim, Márcia. A gente entende que para a gente validar informações, para a gente aplicar dinâmicas e testes para ver se esse candidato tem aptidões não só intelectuais, mas quanto habilidades comportamentais para cumprir os requisitos da vaga, precisa convalidar. Precisa passar por todo momento de entrevistas, todos os momentos de testes, todos os momentos que a gente entende que precisa convalidar informações se esse cargo é o adequado para seguir na vaga. Um segundo grande, não vou dizer problema, mas que a gente encontra como dificuldade é justamente essa questão do descritivo da vaga. Eu queria que você comentasse a importância, né, desse descritivo, como seria isso, até para o público entender do que a gente está falando. O que seria esse descritivo da vaga? Certo. Descrição da vaga é quando nós precisamos elaborar um nome, para a vaga em questão, onde eu vou trabalhar, para atrair os candidatos adequados para essa vaga. Então, além de eu definir o nome do cargo que eu preciso e eu vou buscar no mercado, eu preciso definir principais atividades, preciso definir quais são os requisitos, preciso definir quais são as principais habilidades, preciso definir qual é a formação desse candidato, para que eu consiga criar um persona, criar o
o descritivo da minha vaga e ir atrás no mercado desse candidato que está dentro desses requisitos que eu já pré-estabeleci. Então, eu preciso criar uma linha de raciocínio para me poder ir no mercado e encontrar esse candidato que esteja condizente com os requisitos que eu preparei anteriormente. Legal, bacana. E o que a gente percebe também é que quando a pessoa ela não é da área de recursos humanos, ela não consegue, às vezes, perceber que esse, essas informações elas são pertinentes ao processo. Elas nos ajudam na filtragem. Quanto mais você direcionar exatamente o que você quer, de um modo ou de outro, isso facilita o trabalho do recrutador. Então, quanto mais informações você conseguir repassar da vaga em que você quer fechar, mais a assertividade, o profissional que está fazendo o recrutamento e seleção, ele vai ter nesse recrutamento e seleção. Então, é fundamental, de fundamental importância que a empresa possua o descritivo dos seus cargos. O que é necessário para um profissional trabalhar na tua empresa, tanto em termos de competências técnicas, quanto competências em relação ao seu comportamento? Quais habilidades, quais atitudes você gostaria de ver em um profissional? Então, essas perguntas, às vezes, quando a gente faz, soa como algo: nossa, não pensei nisso. Eu preciso passar tudo isso. E, de fato, é necessário porque traz uma assertividade maior e melhor ao processo. Além disso, quando a gente consegue vencer a etapa do descritivo e começa, de fato, um recrutamento e seleção, um dos próximos grandes desafios é provavelmente a questão da assertividade do candidato à vaga. Stelane, a gente também percebe a questão do número de currículos em relação a uma determinada vaga. Conta um pouco da tua experiência em relação até para o público em geral que se candidata às vagas, né? Conta um pouco sobre a experiência, como é estar do outro lado, né? Aqui recebendo os currículos, fazendo a triagem. Conta um pouco sobre essa tua experiência. Maravilha. Falando de triagem de currículos, a primeira dica, né, e ressalva que eu quero entregar para você, que é um candidato em alguma determinada vaga, sempre mantenha o seu currículo atualizado. Por quê? Porque o RH está de olho. Trazendo à tona, né, o nosso dia a dia, como recrutadores, a gente identifica muita dificuldade, muitas das vezes, na triagem do currículo, quanto na assertividade desse candidato em acertar no título da vaga, né? Nós estamos trabalhando, às vezes, com X vagas, então esse candidato muitas das vezes não encontra um título adequado para a vaga que ele está concorrendo. Então, isso dificulta o trabalho do recrutador. Então, outra dica que eu gostaria de trazer para vocês é que nós estamos vendo vários candidatos trabalhando com várias vagas, então você precisa ser assertivo quanto ao teu currículo, quanto à vaga que você gostaria de pleitear. Quando a gente fala em recrutamento e seleção, a gente fala em assertividade. Então, você precisa, além de estar com um currículo adequado, o currículo realmente que traz à tona quais são as tuas qualidades, as tuas habilidades e qual é o teu objetivo, né? Então, esteja realmente alinhado quanto à vaga que você gostaria de pleitear. Então, nunca esqueça de colocar no teu currículo, quando você enviar para alguma determinada empresa, o título da vaga na qual você quer concorrer. Legal, bacana. E a gente percebe que essa é uma fase desafiadora. E para você que é empresário e que trabalha você próprio os processos de recrutamento e seleção, essa é uma fase que requer um tempo muito grande, né? Nós aqui na MS, nós temos tecnologia, nós temos filtros que a gente consegue ganhar um tempo, né? Quando a gente aplica a questão dos filtros no processo de triagem de currículo,
nós temos um software, nós temos automação desse processo. Então, tudo isso ajuda a gente a ter mais assertividade em relação a essa triagem, mais velocidade em relação a essa triagem. Stelane, conta pra gente qual foi uma vaga que te chamou a atenção pelo volume de currículos que você recebeu, assim. Em uma vaga, explodiu lá a caixa de e-mail, às vezes de currículo. Maravilha, Márcia. Quando a gente lida diariamente com vagas, digamos que operacionais, a gente tem um grande volume de currículos, né? Então, no dia a dia a gente encontra, digamos que uma vaga para recepcionista. Se eu divulgo ela num dia, né, no outro dia seguinte que eu vou abrir meu e-mail, a minha caixa lá de entrada, eu verifico vários currículos, né, com esse título recepcionista. Mas na hora de fazer a triagem, na hora de colocar realmente aquela validação, né, se os requisitos estão de acordo com a vaga, talvez não alcance. No outro dia, quando a gente vai fazer a convalidação dessas informações que nós estamos trabalhando na vaga, talvez eu não encontre os requisitos realmente pertinentes, né, a essa vaga. Então, eu preciso ter um pouco mais de tempo para validar informações, para realmente entender que esse candidato ele tem, né, competências e habilidades para concorrer àquela vaga. Então, é muito comum no meio do recrutamento e seleção eu trabalhar numa vaga operacional e receber muitos currículos, porém pouca qualificação. Então, essa é uma das fases que toma mais tempo, né? E hoje a gente percebe que tempo é fundamental. Tempo é dinheiro, é recursos. Então, para você que é empresário, que está fazendo essa demanda sozinho, nós já conversamos com empresários que não, né, eu não quero mais fazer isso, eu vou optar por terceirizar. E, de fato, quando você terceiriza, existe um ganho. Em que sentido? O teu tempo, ele, de fato, fica para aquilo que é fundamental dentro do teu negócio, que muitas das vezes é a estratégia em vender mais e administrar o negócio em si, a parte de gestão. Então, nós da MS estamos realmente aqui como especialista nesse serviço, onde com toda certeza nós podemos trazer uma agilidade ao teu processo, te ajudar a encontrar os talentos que a tua empresa precisa. Stelane, além da parte de triagem, depois que a gente já fez o descritivo da vaga, já triou os currículos, já tem uma amostragem ali interessante, nós costumamos passar para a entrevista. A entrevista, gente, é aquele processo, né, Stelane, onde o candidato ele se vende. Então, é necessário ter o preparo para participar da entrevista. Existem perguntas que elas são chaves nesse processo de entrevista, que são comuns e que até hoje a gente percebe que os candidatos que vêm, eles não se preparam para as perguntas até mesmo mais básicas, que é um conjunto aí que existe em todas ou em quase todas as seleções. Então, eu queria que tu abordasse um pouco sobre essa tua experiência nesses processos de entrevistas. Me conta um pouco, conta pra gente aqui que perguntas, assim, às vezes você percebe que são as mais comuns e ainda assim o candidato não vem preparado para a entrevista em si. Maravilha. Quando a gente fala em entrevista, a gente percebe em muitos candidatos que eles sentem até dificuldade para se expressar, para se apresentar, para realmente vender o candidato que ele é, né? Então, uma pergunta simples: se apresente, deixa eu te conhecer melhor, né? Torna talvez algo meio que dificultoso para o candidato que está se apresentando, está realmente pleiteando aquela vaga. Então, quando a gente pede para que você se apresente, para que você conte um pouquinho da tua trajetória profissional, é porque a gente quer entender quais são as tuas qualificações, quais são as tuas experiências,
quais são, né, as habilidades que te tornam um diferencial naquela vaga pleiteada. Então, quando a gente fala em entrevistas, não é o momento onde você realmente vai demonstrar quem você não é. Justamente pelo contrário, nós queremos entender quais são as suas habilidades, quais são as suas experiências, aquilo que você realmente quer entregar como novo nessa nova vaga na qual você está concorrendo, né? Então, uma dica que a gente sempre entrega para todo mundo que participa ou vai participar de algum processo seletivo, sempre se prepare, né, para um momento de entrevistas, busque saber qual é a empresa que você está se candidatando, né? Realmente busque entender o cenário no qual você está realmente validando aquela vaga para você participar, para realmente entregar o máximo de você, não só porque você tem competências e habilidades, mas também porque você tem interesse em fazer parte daquela empresa. Bacana isso que a Estelane falou, pegando um pouquinho do que você falou, às vezes a gente percebe o candidato que ele não conhece absolutamente nada da empresa. Então, assim, existe o primeiro momento, que é o momento em de você entrar em contato para convidar o candidato para participar do processo, e nesse momento você diz qual é a empresa que está, né, selecionando para a vaga em questão. E a gente percebe que, às vezes, tem alguns dias para esse candidato se apresentar ou fazer a entrevista. E quando a gente pergunta, o que você sabe sobre a empresa? A surpresa é nossa. Não tive tempo de ver, aí vem as desculpas. E que em um Exato. processo de recrutamento e seleção, quando a gente percebe muitas desculpas, a gente meio que já fica na defensiva, vamos colocar assim, em relação ao candidato. Então, gente, inclusive a gente tem um vídeo falando sobre as principais perguntas, né, em um processo de entrevista. No nosso canal você encontra esse vídeo falando sobre isso, já é bastante enriquecedor, a gente tem recebido bastante comentários, feedbacks em relação ao vídeo, aos vídeos, justamente para que as pessoas elas consigam compreender o que o recrutador quer com as questões, com as perguntas que são feitas. Outra situação bem interessante na parte de entrevista, existem vários modelos de entrevistas. Então, para você empresário, na hora em que você está selecionando um colaborador, o que a gente quer como empresa em si é buscar o candidato que mais se adeque à realidade da empresa. Hoje existe um nome específico para isso, se chama fit cultural. Então, numa entrevista, eu vou fazer perguntas onde eu consiga verificar se aquele candidato ele tem fit com a empresa. Ou seja, se os valores dele, da pessoa, do candidato, têm coerência com os valores da empresa. Outro modelo de entrevista muito importante que a gente aplica também é a questão da entrevista por competência. Fala um pouco, Estelane, sobre entrevista por competência. Certo. Quando a gente vai fazer uma entrevista por competências, nós queremos validar quais competências você, candidato, tem, né, para oferecer. Por exemplo, nós gostaríamos de saber como é você trabalhando em equipe. Isso seria uma competência a elencar, a validar se realmente você é uma pessoa que sabe trabalhar em grupo, sabe liderar, sabe receber feedbacks. Outra competência bastante requisitada no dia a dia das entrevistas seria a comunicação, né? Você que é vendedor, você que realmente trabalha com o público, você sabe atender bem, você sabe se comunicar de forma assertiva. Então, quando a gente fala em entrevistas por competências, a gente fala realmente em validar se você realmente tem conhecimentos, tem habilidades em competências que vai desde você ser proativo, você ser organizado, você ser responsável. Então, quando a gente fala em entrevistas por competência, a gente fala em realmente validar se você tem aquelas competências na qual a vaga pede para que você tenha. Depois de tudo isso, né, Estelane, eu gostaria ainda de ressaltar uma etapa que hoje é muito comum as empresas fazerem, que é a etapa que fala do comportamento.
de atrelar um perfil comportamental à vaga em questão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa etapa. A gente já falou de várias etapas no processo e eu queria que você falasse um pouco sobre essa etapa que é a coerência do comportamento do candidato com a vaga em questão. Hoje na MS nós temos um software que ele faz o mapeamento desse perfil comportamental. E é exatamente isso que eu queria que você trouxesse para o público, para que o público entendesse que é mais um diferencial em um processo de recrutamento e seleção. Certo. Atualmente a gente trabalha bastante com o perfil comportamental adequado para a vaga na qual eu estou buscando. Né? Então, quando a gente fala em recrutamento e seleção, eu entendo que existe para cada vaga que eu estou trabalhando o perfil ideal para que ocupe aquele cargo. Então, eu preciso realmente validar se esse candidato possui características, habilidades que são compatíveis, né, com o perfil no qual eu estou buscando. Existem vagas, né, que você precisa de alguém mais comunicativo, existem vagas que você precisa de alguém mais analista, existem vagas que você precisa de alguém que seja mais planejador, trabalhe com processos, trabalhe com planejamento, realmente seja alguém de análise. Então, quando a gente fala em recrutamento e seleção na MS Consult, a gente trata de todo o mapeamento comportamental por trás, né, além de convalidar habilidades, além de convalidar se ele realmente tem aquela formação adequada, se ele realmente tem experiência naquele cargo ou não, né? Nós vamos na questão de perfil comportamental. Esse candidato, ele realmente tem o perfil ideal para ocupar essa vaga? Porque eu talvez trabalhe uma vaga de vendedor com um candidato que seja totalmente analista, totalmente voltado para processos. Então, vai convergir. Eu preciso de um vendedor que seja comunicativo, eu preciso de um comunicador que realmente seja motivado, que busque resultados, e eu tenho um candidato, digamos, que seja totalmente oposto, seja alguém mais analista, seja alguém realmente que busca planejar o seu dia a dia de forma mais sucinta, diferentemente de uma vaga, né, que eu estou trabalhando para vendedor, que eu preciso de alguém que realmente seja mais proativo, né? Então, quando a gente fala de perfil comportamental, distinção de perfil comportamental, porque realmente a gente quer convalidar perfil, né, com a vaga adequada na qual a gente está trabalhando. Legal, muito bacana. Eu lembrei agora de uma parte também nesse processo de recrutamento e seleção que é muito importante, que são os canais que a gente acaba divulgando as vagas. Eu queria que você trouxesse também nesse bate-papo essa experiência em buscar os candidatos nos canais corretos, até para o público entender o que é isso, né? Você pode falar um pouquinho? Maravilha, Márcia. Quando a gente fala em divulgação de vagas, a gente entende que para cada vaga existe um meio específico de eu atrair esse candidato. Como assim? Né? Quando eu vou trabalhar uma vaga mais estratégica, eu tenho que ir, né, em locais que eu encontre esses candidatos que têm um pouquinho mais de experiência, que são mais sênior, que realmente entendem, né, e têm experiências voltadas para aquela vaga específica que eu estou buscando. Então, eu vou em locais especificamente onde eu vou encontrar esse candidato. Se eu quero trabalhar uma vaga mais sênior, se eu quero trabalhar uma vaga mais estratégica, eu vou no LinkedIn, né, divulgo minha vaga nesse meio, que eu encontre um candidato realmente que tenha a expertise que eu preciso. Agora, se, por exemplo, eu preciso divulgar uma vaga mais operacional, uma vaga que realmente eu encontro esse profissional em outro meio, que não seja o LinkedIn, eu utilizo outros meios de divulgação de vagas, como o Instagram, né? Eu posto outras vagas no Facebook, posto vagas em sites de emprego, é muito importante também a gente ter esse vínculo com sites de emprego. Temos também outros meios, né? Além dos softwares de recrutamento e seleção que nós utilizamos no nosso dia a dia, a gente tem esses outros meios de divulgação que são meios externos, tá? Então, eu posso divulgar num grupo de WhatsApp as minhas vagas que eu tenho em questão, justamente para ser mais assertivo e encontrar esse candidato, né? Então, a gente costuma dizer que nem sempre o meio de comunicação que eu vou utilizar naquele momento
vai lá está o candidato que eu estou procurando. Então, eu tenho que fazer todo um mapeamento, uma análise. Realmente, esse candidato se encontra no LinkedIn? Esse candidato se encontra realmente no Instagram, no Facebook? Realmente tem todo um mapeamento, né, para que eu entenda onde é que esse meu cliente, esse meu candidato está, para que eu consiga atraí-lo para o meu processo. Eu lembro de um case que nós tivemos de uma vaga específica em que nós usamos diversos canais e ainda assim a vaga ela não bombava, gente. Os currículos estavam muito baixos em relação à quantidade para que a gente conseguisse fazer a seletiva em si. E nós fizemos um verdadeiro estudo, como a Stelane está falando, entre os próprios membros do RH. Gente, vamos lá. Onde será que as pessoas que exercem esse cargo estão? E essa vaga em específico, nós conseguimos fechar ela buscando os candidatos em uma rede social que não é a mais comum para a questão profissional. E lá nós conseguimos fechar essa vaga utilizando de estratégia justamente nessa rede social, que no caso foi inclusive o Instagram. Então, nós assim, temos um leque de opções de busca de candidatos. Nós, como empresa recrutadora, conseguimos perceber, e isso, às vezes, as empresas... e fica aí a dica para quem está nos assistindo, publica a sua vaga, às vezes em só um meio de busca, e que às vezes hoje em dia não é suficiente. Então, antes, há muito tempo atrás, o que bombava era o anúncio no jornal, gente. Hoje, isso não é mais uma realidade. Tanto que é esquecido, né, Márcia? Exato. Então, assim, até hoje ainda existe, é incrível, ainda existe o jornal impresso, onde tem a parte lá das vagas. No entanto, os meios, eles evoluíram. Hoje, como a Stelane falou, além das redes sociais, ainda tem grupos de WhatsApp, ainda tem grupos de emprego nas próprias redes sociais que ajudam a essa vaga aí mais longe, a conseguir um alcance maior. Sem falar que nós temos a estratégia do próprio impulsionamento também de vagas, que isso é um diferencial muito grande que a maioria das empresas hoje ela ainda não utiliza. Então, Stelane, assim, hoje a gente conversou aqui sobre diversos aspectos. O nosso bate-papo ele está encerrando para falar desses desafios que a gente tem no recrutamento e seleção. Nós passamos aí por várias etapas, desde lá do descritivo da vaga, dos canais de divulgação da vaga, do próprio triagem de currículo, das entrevistas. E em cada etapa dessa ela tem o seu desafio próprio, desafio recorrente a ela. E nós somos uma empresa, como falamos, especialistas nisso, conseguimos atender todo o Brasil, por todos esses meios que a gente conseguiu falar aqui, nós já temos condições de atender o Brasil inteiro. Então, Stelane, eu queria te agradecer por compartilhar conosco toda essa tua experiência. Foi um prazer conversar com você, te receber. E em breve a gente volta para falar sobre outros assuntos na área de RH. Muito obrigada, Stelane. Maravilha, Márcia. Eu te agradeço também pelo momento, foi bastante enriquecedor, é um prazer estar aqui compartilhando conhecimentos com você. E você, se você viu esse vídeo, gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha e não esqueça de marcar a gente nas redes sociais. Até mais, tchau, tchau.